a verdade como um problema real. Eu vi no seu artigo que você deu assim um bom espaço para tratar da questão da verdade enquanto problema real em relação à moral, à vontade de poder. Como é que é? Como é que você viu isso aí? Qual o tratamento que você deu no seu artigo? Então, sobre a questão da verdade, ligando ainda com essa questão do estilo, né? No Além do Bem e do Mal, o Nietzsche inicia o Além do Bem e do Mal falando da verdade dessa maneira jocosa, né? Falando, comparando a verdade a uma mulher, e ele fala, né? Supondo que a verdade fosse uma mulher, a gente pode atestar que os filósofos não sabem lidar com mulheres, né? Porque os filósofos chegariam, digamos assim, muito apressados, muito atabalhoados, né? Muito precipitados. E ele faz isso, né, para trazer então essa questão da verdade e tentar pensar ela de uma maneira mais complexa, digamos assim, né? E que tem a ver, portanto, com essa abordagem dele de uma verdade que não seja só pelo esse critério da adequação, né, entre pensamento e ser, né? Com isso, ele também busca desmistificar algumas ideias, como, por exemplo, ele está muito preocupado com essa questão da busca da verdade pelo filósofo, né? Na ideia de que a busca pela verdade ela se dá como uma busca neutra, uma busca desinteressada. Então, ele critica muito essa ideia de que a busca pela verdade seria simplesmente, né, por sei lá, um amor à verdade que não envolve outras questões, que não envolve outros interesses, né? Então, ele vai falar, por exemplo, né, que é nesse sentido que entra a questão moral, porque ele vai falar que, no fundo, as argumentações, mesmo aquelas mais lógicas, elas escondem pressupostos morais, portanto, escondem interesses, né? Escondem um jogo de forças ou um jogo de poder, porque, no fundo, né, enfim, de toda a dinâmica, seja social, seja psicológica, vai estar essa ideia da vontade de poder, né? Que é uma ideia que o Nietzsche usa para falar que a vida, às vezes ele fala a vida, às vezes ele fala a realidade como um todo, ela tá estruturada como um jogo de forças que estão sempre tentando dominar uma a outra, digamos assim, né? Estão sempre interrelacionadas também, né? Ele chega a falar em escritos póstumos que não existe força comunidade, ela está sempre em relação, né? Sempre uma depende da outra porque estão em relação. E a transposição disso para esse campo filosófico é a de que as teorias dos filósofos elas também escondem pressupostos morais, né? Isso quer dizer também que as teorias elas partem de algum lugar, né? Elas não vêm de, elas não são, elas não estão em um não lugar ou numa posição absoluta ou numa posição universal. Por mais que elas se pretendam assim, essa própria pretensão é uma perspectiva entre outros, né? Além do Bem e do Mal, inclusive, ele fala muito em relação à ciência da época dele, em relação à física, que se pretende também universal, mas ele fala, bom, isso também é uma interpretação da realidade, né? Então, porque sempre tem esse fundo de valoração, né? Quando ele fala de uma moral dos filósofos, dos pensadores, é porque tem valorações diversas, né, que perpassam esses pensamentos e que, portanto, definem lugares e definem perspectivas. E, com isso, o Nietzsche também está assim, tentando criticar um certo mito, né, de que saber e poder são coisas separadas, né? Por isso que o Foucault vai ser muito nietzschiano nesse sentido, né?
de pensar, por exemplo, a microfísica do poder, porque o Nietzsche já fala dessas forças que estão, né, na realidade, compondo a realidade, compondo a vida, mas também porque o Nietzsche está falando que o saber está entrelaçado com o poder, né? Porque está entrelaçado com interesses, né? E mesmo que alguém se coloque na posição de que meus interesses não estão colocados aqui nessa busca, né? Enfim, pode ser, por exemplo, o interesse de servir ao interesse de alguém, né? Já que essa relação de forças está sempre estabelecida, né? E esses interesses também não precisam ser racionais, né? Podem ser estruturados também inconscientemente, né? Por mais que não seja exatamente o termo que o Nietzsche está usando, mas ele também está fazendo alusão sempre à ideia de que a subjetividade ela está para além da consciência, né? Ela está para além simplesmente da racionalidade. Por isso que ele vai falar de grande razão, né? Essa ideia de grande razão é isso, não é a razão, a pequena razão, a razão que está ligada só ao eu, né? Mas está ligada a outros processos que escapam ao eu, né? Enfim, mais tarde a gente sabe que o Freud vai explorar isso aí, né? Mas então essa é um pouco essa ideia de que existe, né, forças, existe uma relação, existem relações de poder, né, que estão tramados com a busca e a produção de saberes, né? Então nisso está falando que a verdade ela está atravessada por isso, né? Por isso que a verdade não é simplesmente a relação entre o pensamento e a realidade, né?